Então, a ideia é revisar o Código Civil. Mas o que é um Código Civil? Senhores, Código Civil, em poucas palavras, é chamado aqui por nós, enfim, da Constituição do Homem Comum. Por que Constituição do Homem Comum? Porque, vejam, a Constituição Federal dos países, ela regula as relações entre estados e municípios, as relações de Estado, praticamente. Por isso que você vai ver lá a Constituição definindo direitos fundamentais, quais são os direitos e garantias fundamentais, vai ver a formação do Estado, União, Estados e municípios, etc. E você vai falando, então, a Constituição Federal é a Constituição, a regulação do Estado, das pessoas, basicamente a regulação do direito público do cidadão com o Estado, do Estado-União com os estados e municípios e assim por diante, tá? Já o Código Civil é diferente. O Código Civil é chamado de Constituição do Homem Comum. Por que Constituição do Homem Comum? Porque ele vai regular desde o seu nascimento até a sua vida terrena e as relações pós-mortem. Então, eu tenho lá no Código Civil uma parte geral que vai estabelecer as regras gerais de convivência, vai dizer quando um sujeito tem capacidade para, eventualmente, exercer atos da vida civil, sozinho ou eventualmente assistido, vai dizer quem é sujeito de direitos, o que são bens, depois vai passar por um título, né, que está relacionado a contratos, como se firma um contrato, como não se firma um contrato, e passando depois por isso aí, vai passar pelo direito de empresa, vai passar pelas relações familiares, como os filhos devem ser tratados, quem pode e deve eventualmente ordenar aqui a constituição da própria família, como as famílias se constituem, como elas se garantem e, por fim, eu regulo lá a sucessão. Aí, efetivamente, eu vou regular o processo sucessório, que quer dizer o seguinte, o indivíduo passou pela vida terrena, faleceu, falecendo, seja por morte natural ou por uma morte acidental, eventualmente, ou por uma doença, como ficam os bens desse indivíduo ao final de sua vida. Tá? Para quem devem ir aqueles bens se ele eventualmente tiver herdeiros. Então aqui nós passamos do nascimento pela existência terrena do indivíduo para chegar na morte. Chegando na morte, eu vou partilhar eventualmente os bens e regular ali os direitos dos seus familiares que têm aqui direito à partilha de bens. Então, por isso que se fala da Constituição do Homem Comum. Eu vou ter todo esse conjunto de regras para definir, no caso de dúvida entre as partes, obviamente, né, quando dá aqui o problema, para definir como essas partes se comportarão diante de um problema. É essa a Constituição do Homem Comum.